Olá, todo mundo, aqui fala é Lucas. Hoje vamos falar sobre Pokémon Lost Sylvie. Entenda, eu sou um simples universitário que mora sozinho em um apartamento. Eu estava muito entusiasmado com o lançamento do Pokémon Heart Gold e Soul Silver nos Estados Unidos. Eu me escondi na mídia propositalmente por motivos escolares, ou seja, isso não será encontrado em fóruns como 4chan, Bubapedia, etc. Eu estava muito ocupado com o ano letivo e não tinha muito dinheiro, logo eu não pude comprar o Pokémon Soul Silver na data de seu lançamento. Depois do fim do meu ano letivo, encomendei o Soul Silver no site Amazon. Entretanto, demoraria uma semana para ele chegar. Eu decidi então que durante aquele tempo, eu iria jogar novamente o meu Pokémon Cristal no meu GBC. Porém, eu me lembrei que há um tempo atrás, minha mãe havia jogado fora, porque eu tinha dito que o meu arquivo havia corrompido, e fiquei muito decepcionado com isso desde então. Ela também jogou fora o meu Pokémon Silver, então tudo que eu tinha era meu GBC. Como de costume, eu entrei no GameStop e comprei uma cópia usada da versão Silver, como aquele era o único jogo de Pokémon disponível para o GBC. Era $10, bem barato, apesar de ser comprado no GameStop. Fui para casa e comecei a jogar, por causa de toda aquela nostalgia. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. A logo da Game Freak apareceu normalmente, mas o jogo travou ali. Achei que o cartucho tinha dado erro ou algo assim, então eu reiniciei. A mesma coisa voltou a acontecer. Eu tentei apertar a Start muitas vezes, e todos os outros botões também. Eventualmente, a logo sumiu e então uma tela preta apareceu por uns 5 segundos. E de repente, ao invés de aparecer na tela de título como sempre, eu já estava no jogo, jogando em um arquivo já salvo lá, o que foi muito estranho, já que eu esperava que todos os arquivos fossem apagados por causa da bateria velha. De qualquer maneira, eu não estava reclamando, já que eu escolhi a opção continue para ver o que o cara tinha no arquivo dele, de qualquer jeito. Primeiro eu verifiquei as informações do seu treinador. Seu nome era apenas ... Não havia muita originalidade ali. Então eu verifiquei o seu perfil e aparentemente, ele tinha 999 horas de jogo, com todas as 16 insígnias, 999,999 Pokédolars e todos os 251 Pokémons em seu Pokédex. Vendo que ele também já tinha um medo celebre, eu achava que ou ele tinha usado um Game Genie, ou era um jogador de Pokémon muito bom naquela época. Eu olhei os seus Pokémons para ver que time ele tinha ali. E para a minha surpresa, eu vi que ele tinha apenas 5 Unofs, Pokémons misteriosos que são parecidos com letras, e um sexto Pokémon, chamado Ri, rápido ou pressa. Achando que aquilo era somente uma brincadeira de mau gosto da pessoa que jogara o jogo por último, eu decidi checar os perfis de seus Pokémons mesmo assim. Como esperado, eles eram 5 letras de Unofs, todos no nível 5.
Nesse tempo eu não me lembrava muito bem do alfabeto dos Unovs, mas mesmo assim eu identifiquei que juntos, eles formavam a palavra Leave, saia. Já o sexto Pokémon era um Cyndaquil. O Cyndaquil parecia bem normal, porém estava no nível 5 com apenas 1 HP sobrando e apenas 2 ataques. Leer e Flash. Não sei por que eles o chamaram de Urim, mas naquela hora, eu simplesmente ignorei isso. A coisa mais estranha de todas era que, mesmo o meu Game Boy estando no volume máximo, nenhum dos Pokémons que ele tinha faziam os seus sons comuns. Era apenas um silêncio profundo. Já sabendo o suficiente de minha equipe, finalmente fechei o menu e comecei a jogar. Eu imediatamente percebi que aquilo não era por causa do carregamento do jogo, mas ao invés disso, era que eu já estava em uma sala totalmente escura, e que precisaria usar a habilidade Flash. Porém, antes de cuidar disso, imediatamente chequei o meu Pokégear para mudar a música para algo menos assustador. Mas acontece que eu não tinha nem rádio card, e também nenhum Pony ou Time Cards. Eu tinha apenas um Map Card, em que o Gold, o de antes, mas a partir de agora vou chamá-lo de Gold, estava andando em um espaço totalmente escuro. Nessa hora, eu me lembrei que meu Cyndaquil tinha o Flash. Então desliguei o meu Pokégear e fiz com que ele o usasse. Não vi nenhuma mensagem dizendo o Ri acaba de usar Flash. Ou algo assim. A sala simplesmente ficou acesa de repente, e logo em seguida eu me arrependi de ter feito isso. A sala era de uma cor vermelho sangue muito arrepiante, com um caminho cinza e linear indo em direção ao sul. A escada que eu usei para chegar ali não estava mais lá. Eu não tinha escolha, senão ir em direção ao sul. A tela ficava mais escura a cada 20 passos que eu andava, até que eu finalmente cheguei ao final, o que para a minha surpresa, era somente uma placa, que quando eu li, dizia Turn Back Novo, que significa, vá embora agora. E de repente, o jogo me perguntou sim ou não, mas não havia nenhuma pergunta junto a isso. Como eu não sabia qual era a pergunta, respondi sim, e a tela ficou preta novamente. Depois de finalmente reaparecer, o sprite do Gold estava com uma cor totalmente diferente. Ao invés do vermelho comum, ele estava completamente branco, incluindo a sua pele. Era como se ele tivesse sido tirado de um jogo de Game Boy original, e depois colocado dentro do colorido Game Boy Color. Eu verifiquei o seu perfil, e agora, além de estar totalmente branco, ele tinha perdido suas pernas, e lágrimas de sangue estavam escorrendo de seus olhos. O jogo também dizia que agora ele tinha 32 insígnias, o que realmente começou a me deixar perturbado, já que essa mudança de números parecia representar alguma coisa importante. Eu também verifiquei os meus Pokémons novamente, que desta vez foram substituídos por 5 Unofs e um Celebi de nível 100 sem nenhum apelido. Desta vez, os Unofs estavam no nível 15, e eles escreviam Deing, morrendo. Então eu verifiquei o perfil do Celebi. Era um Celebi brilhante e poderoso, exceto que ele estava cortado pela metade.
uma perna, um braço, um olho, e ele só tinha um ataque. Perichson. Eu notei que estava nas Prutkover, com aquele pilar imóvel de antes, exceto que ele parecia estar vermelho agora, e era muito grande. Eu fui caminhando em direção ao norte pelo que parecia uma eternidade. Depois de um tempão, finalmente encontrei alguns homens e mulheres lá. Eles estavam alinhados dos lados, todos olhando em direção ao enorme pilar no meio. Todos eram completamente brancos, e nada acontecia quando eu tentava conversar com eles. Eu continuei indo para o norte, até que eventualmente, eu me deparei com a extremidade mais alta do pilar, só que ele quebrado, e lá estava Red, o personagem principal do Pokémon Red, transparente em cima do mesmo pilar. Então eu andei em direção ao Red, sem mesmo apertar nenhum botão. Eu finalmente fui transportado para uma batalha 1. Nessa hora, eu já estava enlouquecendo de medo, já que o Red transparente estava, de repente, decapitado, não deixando nada, exceto seu corpo transparente sem vida. A batalha então terminou e a tela ficou preta novamente, junto com a música que parara. Eu estava de volta na visão superior de meu personagem, com uma outra mudança no Spirit do Gold. Ele estava completamente transparente, assim como o Spirit do Red. Rapidamente verifiquei o meu perfil, e para o meu espanto, a única coisa que sobrara dele era a sua cabeça, com uma cor transparente. A cabeça estava um pouco ampliada, mostrando um buraco negro no lugar de seus olhos. Agora o jogo mostrava que ele tinha 40 insígnias. Então eu fui verificar os meus Pokémon. Eles eram novos de nível 20, e agora, eles escreviam no muré, não mais. Agora eu reconheci que estava perto do final do jogo. Não havia música tocando, mas por alguma razão, eu sentia que algo ainda podia ser ouvido. Eu estava de volta no meu quarto em Ubartov. Talvez agora eu finalmente pudesse jogar o jogo normalmente, sem problema nenhum, mas quem eu estou enganando? Eu sabia que aquele sádico teria feito mais alguma coisa. Então eu andei em volta do meu quarto para interagir com as algumas coisas, já que eu estava um pouco assustado de descer as escadas e ver o que me aguardava lá embaixo. Apesar de eu ter dito que estava andando pelo quarto, já que todo o fundo se movia, o Gold não estava mexendo nenhuma de suas pernas ou braços transparentes enquanto fazia isso. Ele só estava flutuando, do mesmo jeito que aqueles fantasmas do Pokémon Diamond e Pyro fazem. Como eu já esperava, o rádio, computador e TV não funcionavam, então não havia mais opção, senão descer as escadas. Eu acabei chegando à mesma sala de estar de minha casa, assim como no jogo original. Tudo estava normal, exceto o fato de que a minha mãe não estava em casa. Depois de não conseguir interagir com mais nada por lá, eu decidi ir lá para fora. Para a minha surpresa, a porta que me levava lá fora não funcionava, mas ao invés disso, eu simplesmente andei através dela, em direção a um fundo preto. Continuei andando para baixo, para saber o que diabos estava acontecendo.
minha casa sumiu de vista, enquanto eu continuava a andar para o sul, naquele fundo preto. Foi muito assustador quando eu entrei naquele fundo, pois o contorno transparente de Gold imediatamente ficou branco, para dar a ele um contraste maior. Eventualmente, eu cheguei em uma área completamente branca, e o Gold ficou totalmente preto e transparente novamente. Continuei descendo, sem ao menos pensar em parar em nenhum momento. Depois de uma longa caminhada, eu finalmente encontrei uma coisa. Era o Spirit normal de Gold. Eu falei com ele, e ele me respondeu Goodbye Forever, adeus para sempre, e desapareceu. Enquanto isso acontecia, apareceu uma caixa de texto que dizia apenas: Usou-me Gitmaré. O que, nesse ponto, eu já não negava mais ser impossível. Gold fez uma outra animação estranha, e girou lentamente para baixo, assim como antes. Agora eu estava de volta naquela sala minúscula de antes, ainda cercada pelas sepulturas, só que desta vez, o Spirit de Gold aparentemente não estava lá. Tentei andar em volta, mas absolutamente nada aconteceu. Eu verifiquei o meu perfil, e não havia mais nenhum Spirit do Gold sobrando. O jogo dizia que eu tinha 0 insígnias, e todas as imagens dos líderes do ginásio Johto foram substituídos por caveiras. Então eu finalmente verifiquei os meus Pokémon, que agora eram Unofs de nível 25. Eles escreviam a frase que eu infelizmente me atrevi a ler. Indeed, estou morto. Na mesma hora que eu voltei do menu para o jogo, a sala que eu supostamente estava foi então coberta pelos mesmos tijolos que estavam nas paredes. Então eu finalmente descobri exatamente o que era aquela sala, no momento que o texto apareceu na tela. RIP. Aquela sala era um caixão, cercado por outros caixões. Gold já estava morto. Ele morreu provavelmente alguns anos depois que ele derrotou o Red. Ele era um jovem treinador Pokémon que, apesar de seus esforços para ganhar tantas insígnias e ser um mestre Pokémon, não pode escapar do destino inevitável, que é a morte, e todos os seus esforços foram completamente esquecidos pelas próximas gerações. Eu não conseguia mais sair daquela caixa de texto, não importava o que eu apertasse. Tentei reiniciar o jogo, e a mesma coisa aconteceu, o que fez com que eu finalmente desistisse daquele horrível pesadelo. Depois de toda essa experiência, eu nunca irei olhar para os estranhos Unofs da mesma maneira. Eles dizem que somente a primeira geração tem contos e lendas urbanas, mas a segunda geração me mostrou quão desagradável a verdade pode ser. Eu realmente curti demais jogar o Pokémon Soul Silver, mas eu ainda não consigo tirar da cabeça o que o Pokémon Silver quis me mostrar.